O nosso tema de hoje, amados, é sobre Martinho Lutero. A maioria das pessoas pensam que Martinho Lutero criou a religião protestante, mas na realidade Martinho Lutero morreu como padre. O que ele fez foi a reforma protestante, uma tentativa de transformar a religião católica. A palavra reforma tem várias características. Exemplo, reforma de uma casa, um carro, um sítio, etc. Mas o nosso assunto refere-se à religião e às suas reformas. A religião protestante que existe hoje, que é uma tentativa de reforma da religião católica, ela não tem origem nos discípulos e nem nos ensinamentos do Salvador, mas na tentativa da reforma na Igreja Católica, promovida por Martinho Lutero. Martinho Lutero, assim como você reforma uma casa, ele deixou a espinha dorsal e deixaram os elementos que compõem aquela casa. Ele apenas tirou um tipo de janela de um lugar para o outro, mudou uma pintura de uma parede para outra, trocou uma porta, coisas assim desse tipo. Por exemplo, no catolicismo você tem a figura do sacerdote que está entre Deus e o homem, o que é o contrário à Escritura, que é somente um só mediador, que há só um caminho. Mas enquanto no catolicismo tem a figura do padre, sacerdote. Padre, o protestantismo de hoje ainda tem a figura também do seu sacerdote, só que é chamado de pastor, mas as funções são as mesmas. O padre, ele dirige uma paróquia, o pastor dirige um campo, denominação, ligadas àquelas matrizes. Tem as denominações ligadas a nome de santos. Naquela paróquia, as denominações do protestantismo, cada uma tem um nome diferente, mas segue as mesmas ideologias. O padre tem um ajudante chamado sacristão. O pastor tem um ajudante chamado diácono. O padre prega de cima do altar. O pastor prega de cima do púlpito. O padre celebra a missa, que não tem amparo nas Escrituras. O pastor celebra o culto, que também não tem amparo nas Escrituras. O padre profere o sermão, que não tem amparo na Escritura. O pastor também profere o sermão, que também não tem amparo na Escritura. O padre celebra a liturgia da Eucaristia, ou da partilha, ou da ceia, que também não tem amparo nas Escrituras. O pastor também celebra do mesmo jeito, sendo uma ceia mitraica. Apenas o padre o faz em toda a missa, o pastor faz de tempo em tempos. Nos cultos, o catolicismo é adepto do templocentrismo, ou seja, o templo é um lugar central em que as pessoas saem de suas casas e se dirigem a esse templo. O sistema religioso católico, contemplado por sistemas de governo de cada país, teve seus terrenos doados pelo governo. A filha do catolicismo, protestantismo, tiveram que comprar terrenos próximos às casas de suas mães, mas o governo também as ajuda, não cobrando alguns impostos. O compromisso do governo maior é com a mãe, mas a filha leva também alguns benefícios do governo. O padre é visto pelos membros do catolicismo o homem que está entre Deus e essas pessoas. O pastor é visto da mesma forma. O catolicismo vive de ofertas e do dízimo dos fiéis, protestantismo da mesma forma. Você observa então que o catolicismo e o protestantismo, poucas diferenças. O catolicismo adora objeto chamado de imagem e o protestantismo adora objeto chamado de livro Bíblia. E não adianta dizer que não adora a Bíblia, porque se qualquer pessoa pegar esse livro e jogar no chão esse livro, as pessoas vão se sentir muito ofendidas, porque são bibliólatras, adoram a Bíblia e condenam os católicos por adorar as imagens. O que Martinho Lutero fez, definidamente, não foi construir uma religião nova, muito menos restaurar os ensinamentos do nosso Salvador. O que ele fez foi uma tentativa frustrada de modificar a religião católica. Embora Lutero falasse muito sobre
o sacerdócio de todos os crentes, ele nunca abandonou a prática da ordenação do clero. De fato, a sua crença era tão forte no clero ordenado, ele escreveu: o ministério público da palavra deve ser estabelecido pela ordenação santa, como a mais importante das funções da igreja. Sobre a influência de Lutero, o pastor protestante simplesmente substituiu o sacerdote católico. Em sua maior parte, houve pouca diferença prática na maneira como funcionavam essas duas instituições. E isso até hoje nunca foi modificado, como veremos adiante. Agora aqui, a ordem da liturgia, elaborada por Lutero, você deve conhecer bem esse resumo geral. Você é a principal raiz do culto dominical, que você assiste: música, oração anunciada, congregação, música, sermão, oração pelos que aceitam Jesus, despedida com a bênção apostólica sacerdotal. A contribuição pentecostal, o caminho psicológico já estava traçado. E agora o protestantismo do século XX começaria a dar os seus primeiros passos. Nele, inaugurado por volta de 1906, o movimento pentecostal deu-nos uma expressão mais emotiva através dos cânticos entoados pela congregação. Estes incluíam não levantadas danças entre os bancos, bater palmas, falar em línguas estranhas e ainda o uso de pandeiros. A expressão pentecostal soava bem quando a sua ênfase com sua função extasiante do Espírito Santo. Neste momento, 2 estrangeiros desembarcaram em Belém em 1910, trazendo a sua bagagem e também junto com ela a esperança de fama e fortuna em terra tupiniquim, Daniel Berg e Calvin Graham. A contribuição da Assembleia de Deus no Brasil, a grande diferença nesse momento deste tipo de culto é que o sermão nesse momento deixa de ser o ponto principal, e se houver grande manifestação com o Espírito Santo, ou seja, se o pastor entender que as pessoas estão influenciadas por este êxtase psicológico, que certamente agradará ao público e o fará voltar mais vezes, então ele deixará fluir e vai deixar o sermão para o próximo dia do culto. A reforma protestante teve um início, mas ela não teve, jamais terá um fim. Ao longo das décadas, anos e séculos, ela vem continuamente sendo transformada na nossa própria geração. Percebemos claramente essas transformações, nos observamos nos anos de 50 e 60, os segmentos dos pastores eletrônicos, que Jimmy Swaggart, Billy Graham e Hank Ramba e tantos outros grandes pregadores que fizeram na televisão mundial seus pés de meias, que formaram um grupo gigantesco, que viajaram todo o mundo em suas campanhas evangelísticas. Aqui no Brasil, assistimos um horário vendido das televisões brasileiras por esses profissionais da fé, o que levou alguns brasileiros a despertar a hora. Se eles também podem, nós também podemos. Os pastores da televisão, ela surgiu, os pastores americanos que introduziram vários diversos modismos que estão aí até hoje. O pior deles, na minha opinião, foi impregnar na cabeça de cada um a individualidade. Se você pensar bem, a televisão e o rádio nunca o apresentador fala a vocês. Não. E com dizer, se vocês observarem bem, nunca se usa o plural. E assim que a televisão e o rádio funcionam. Desde que eles foram criados, a partir do momento que os pastores eletrônicos internacionais e os nacionais entraram em cena, eles começaram a trabalhar essa individualização, tratando cada um no singular. Você e você, depois da televisão, foi um pulo para esse modismo sair dos palcos televisivos e adentra nos templos protestantes e subir nos púlpitos dos palcos para os púlpitos foi um pulo. Hoje você observa que parece até comum quando chega um pregador em cima do púlpito e você é mais que vencedor e diz para o irmão que está do lado, você,
Essa individualização surgiu há pouco tempo. Ela é recente, mas tem trago na bagagem várias coisas negativas, até mesmo o sentido das escrituras torna-se estranhas ou diferentes de acordo com essa visão individual de cada pessoa. Apenas como exemplo, entre tantos, a questão quando diz aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não é digno de mim. Tomamos essa palavra para a primeira pessoa, eu, porque somos egoístas, pensamos no nosso ego, né? Na verdade, quando vemos a passagem descrita no Novo Testamento, na Nova Aliança, que não come da minha carne, não bebe do meu sangue. Se você olhar o texto direitinho, veja o desrespeito. Não há você próprio, mas aquela pessoa próxima de você, que você deixou de anunciar. O Evangelho, o nosso egoísmo, é a partir do momento que esses homens começam no púlpito a falar você na cabeça, você na cauda, você é isso, você não é aquilo, você no singular, nos faz cada vez mais individualistas, e a contribuição dos pastores eletrônicos na nossa geração, ela teve uma amplitude muito acentuada. Uma boa pergunta é o que faziam desses homens tão especiais, o que fazem desses homens até hoje tão especiais. Nós vimos Rex Ramba arrebatar multidões nos seus encontros, da mesma forma Jimmy Soera, e na mesma forma Billy Graham e tantos outros, e porque cada um por sua época, por seu período, trazia longo diferenciado, cada um apresentava um diferencial em relação ao outro, a novidade e o modismo. Essas inovações, essas formas novas de se pregar, de conduzir a coisa do evangelho, da pregação, e que atrai o público, e assim cada vez mais a necessidade de inovar cada mais, inovando sem parar para manter o público. Quando já não há mais o que inovar, aí começa a se perder pelo meio do caminho. Nós vimos o exemplo de Billy Graham negando que o único caminho seja o Salvador na nossa alma. Mas em tudo isso mesmo, com esses reformistas do passado e os atuais, a essência do protestantismo em relação do catolicismo continua a mesma. O padre dirige a sua paróquia, o pastor dirige os seus templos do seu campo. O templo protestante segue os mesmos parâmetros do templo católico, a disposição das cadeiras, os púlpitos do altar, a cadeira de destaque, a mesa da liturgia da ceia ou da Eucaristia, tudo do mesmo jeito. Na realidade, o templo contempla as religiões pagãs anteriores ao Evangelho, vindas das mais diversas culturas e também do judaísmo. O culto dominical, assim como a missa dominical, penduram uma tradição religiosa muito antiga. O culto ao Deus Sol, a guarda do domingo, uma das poucas diferenças entre o culto religioso litúrgico protestante e a missa católica. E por sermão e a ceia na católica, o ponto central e a ceia chamada de Eucaristia. Acontece em todas as missas no protestantismo, o ponto central é o sermão. A ceia só ocorre de mês em mês, ou de 3 em 3 meses, ou de período em período, mas mesmo assim, esses dois pontos são inerentes. Tanto a mãe como também a filha, esse sistema religioso de hoje é o mesmo da época do Salvador, que nós aprendemos a chamar de Jesus. Ele anda sempre de mãos dadas com o poder político, governamental. Observe, por exemplo, que os templos religiosos são isentos de várias taxas por parte do governo e o incentivo fiscal dado pelo governo ao sistema religioso. Mas a própria Escritura mostra indícios que o sistema religioso sempre andou lado a lado com o sistema político. Quando Paulo foi pegar o documento que autorizava a pegar as pessoas pelo caminho e levar presas, ele foi buscar esse documento com as autoridades políticas ou autoridades religiosas. Se você parar para pensar, você vai observar que ele foi pegar o documento juntamente
com a autoridade religiosa. Na época, o sumo sacerdote que tinha a autoridade do governo para dar essa autorização para esse homem chamado Saulo, para que ele prosseguisse os discípulos do Salvador. Sempre andou de mãos dadas com o sistema político. E você que quer extrair uma rolha que tampa a boca de uma garrafa, você vai usar saca-rolha. E o equipamento mais apropriado é o dentista. Por sua vez, o boticão é a pergunta. E o que seria do sistema religioso sem templo, a ferramenta extrativista da rolha e do dente? O saca-rolha é o boticão no sistema religioso. Ele se parece totalmente com o templo. Sem templo não haveria motivo nenhum para se pedir dinheiro às pessoas. E esse dinheiro é pedido aos fiéis em função do templo. Por isso os religiosos amam tanto o templo. Mas não ocorre só no sistema religioso atual. No sistema primitivo também foi assim na época do Salvador, quando ele curou o cego, que os pais daquele cego foram interpelados pelas autoridades religiosas daquela época. A Escritura demonstra claramente que eles se calaram para eles não serem expulsos do templo. Em outras passagens, em João principalmente, nós vimos diversas vezes as pessoas se calando para não serem expulsas do templo. A população sempre adorou o templo, e o templo é a ferramenta extrativista do sistema religioso para arrancar dinheiro das pessoas. O livro Bíblia é um instrumento manipulado para convencê-las a isso. Hoje nós estamos familiarizados com os links da internet, mas esses homens terrivelmente encaram as escrituras. A escritura já há muito tempo atrás, links na Bíblia feitos em capítulos e versículos não fazem parte da escritura. Eles conseguem contar qualquer história linkando a Bíblia. Facilita muito o caminho do sistema religioso. Você sabia que o imperador romano Constantino criou a religião do cristianismo? Foi quem instituiu o dia do Deus Sol como ser guardado ao domingo? Em 90% das heresias que ainda hoje os católicos seguem e os protestantes também seguem, foram criados por Constantino. No princípio luterano, passado por Calvino e puritanos, metodistas, evangelistas, Filen, Moody, a liturgia como todo pouco se diferenciou de sua mãe, a católica, e que é de mais estranho em tudo isso que sabemos até aqui. Essa atividade religiosa cristã protestante não teve origem com o Salvador ou com os seus discípulos, segundo como está escrito nos livros do Novo Testamento, mas com Martinho Lutero e sua reforma protestante contra a Igreja Católica, sim, que só se segue são apenas frutos deste nascimento de sua mãe católica. A utilização de templos construídos na católica são paróquias com nome de santos. A prática dos templos centrismo, a disposição das cadeiras no interior do templo, como nos templos pagãos, as cadeiras de destaque, o púlpito, que no caso o altar católico, entre outras. Qual o grande prejuízo nesse formato? Não tem amparo nas escrituras. Restringe as pessoas a serem apenas espectadores e ouvintes, passivos e tolhidos de exercer a ordenança do inde para o e vinde ao templocentrismo. Entendeu? Mata, anula o ide do Salvador. O direito de quem participa desse culto é de ficar sentado e calado, ingerindo todo e qualquer tipo dado a comer a partir do culto. Observação, restringe o raciocínio. Hoje, à medida que poucos leem a Bíblia, o livro mais vendido e menos lido do mundo, são ensinados coisas estranhas do que está escrito na Escritura. O nosso Salvador, quando caminhava de casa em casa, rua em rua, cidades, estava fazendo suas pregações, as pessoas podiam perguntar. Observe, se você usasse hoje em falar alguma coisa durante o sermão do culto, você será visto por todos como alguém que cometeu um erro muito grave. E essa atividade religiosa se torna prejudicial por muitos motivos. Deixa as pessoas passivas,
desestimula a obedecer o único mandamento de Deus, o amor ao próximo, segrega, aliena, distrai, condiciona, não salva e não conduz à salvação. E por fim, a prática litúrgica protestante não tem amparo litúrgico na Escritura. Ele é anti-espiritual e não há nada disso no Novo Testamento. Essa liturgia arrasa os ensinamentos do Salvador, que se resumia na liberdade de viver uma vida sem práticas ritualísticas e sem burocracia. A prática protestante, em sua essência, continua sendo a sua mãe. Sempre fez uma mescla de rituais pagãos com práticas judaicas e sem absolutamente nada de Novo Testamento. O culto e cultura se fundem em suas práticas. Você sabia que o termo ir à igreja era desconhecido até Clemente de Alexandria utilizar pela primeira vez em 190 depois de Cristo? Qual é o grande erro? Buscar encontrar na Escritura motivo para embaçar suas práticas e não buscar usar as práticas embaçadas nas Escrituras. Ou seja, usam as Escrituras em seu favor, mas não praticam de acordo com as Escrituras. Isso está, amados, em Marcos 7, 6 a 9. O sermão do culto difere das práticas do Salvador, porque o Salvador não usava monólogo, como os pastores de hoje. As pessoas interagiam com ele. O Salvador não pregava regularmente para o mesmo público, como os pastores de hoje em seus templos, mas andava pelas ruas, indo de lugar em lugar, ensinando. O Salvador não falava às pessoas somente coisas agradáveis, como hoje falam esses pastores. Diz apenas que o povo quer ouvir e nunca que Deus quer que ouçam, infelizmente. Não há em nenhum livro do Novo Testamento, em uma única vez, o tipo de sermão que ouvimos hoje nas denominações protestantes. Então, de onde surgiu o sermão? Prática sofista, sofismo, criada na Grécia ano 500 antes de Cristo. É a arte de falar dialética, homilética, retórica. Tudo isso aconteceu na Grécia e foi introduzido no meio religioso cristão e protestante pelos psicólogos da época de Calvino. Isso é um sermão e uma prática pagã grega. Os que pesquisarem sobre sofistas da Grécia e percebam suas características inerentes, como os modernos pastores de hoje. Você sabia que através desses pregadores usando a mídia internacional, como TV e rádio no mundo inteiro, no passado, que despertaram os pastores nacionais aqui no Brasil? Bem, se eles podem, nós também podemos, como Rex Ramba arrebatou multidões nos seus encontros na mesma forma Jimmy Swaggart e Billy Graham e outros, porque cada um por sua época e seu período trazia fogo logo diferenciado, cada um apresentava o seu diferencial de acordo com as suas épocas. Billy Graham negando que Cristo, o caminho, seja o Salvador na nossa alma, e assim usando grandes passeios na Bíblia, passeios temáticos, né, para esconder a verdade. Então, amados, espero ter ajudado de alguma forma, da maneira que eu estou expressando aqui, falando a vocês, e vamos preparar o próximo vídeo.